Oi, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo. A gente vai começar exatamente às 20 horas, né? E, e agora eu vou chamar o César Ibrahim para a gente já ir trocando aqui algumas informações. Mas a gente vai começar às 20 horas em ponto, tá? Eu acho que todos sabem, né? O tema de hoje são os desafios da pandemia. Vou chamar aqui o César. Vou esperar aqui que ele está entrando. Os desafios das famílias em tempos de pandemia. Oi, César, tudo bem? Falta um minutinho, a gente vai começar exatamente às 20 horas. Vamos deixar que as pessoas entrem aqui. Bom, 20 horas, vamos lá? Vamos lá, posso começar? Vamos começar. Pontualidade britânica, né? Isso. Vamos. Bom, boa noite. Meu nome é Cristiana Caldas. Eu sou psicopedagoga da Escola Parque e sou psicanalista. E para a noite de hoje, a Escola Parque convidou também o psicanalista César Ibrahim, que já esteve conosco em algumas ocasiões. E a gente trouxe o César para a gente discutir os efeitos do coronavírus, que a gente discute muito, né? Todo dia, aliás, tem uma overdose, né, de informações, mas a gente trouxe para pensar no efeito dessa pandemia nas nossas relações familiares, nas relações pais e filhos, na relação dos nossos filhos com a escola. Então, a gente escolheu o tema Os Desafios da Família em Tempos de Pandemia, para o César falar, conversar aqui com a gente. A ideia é a seguinte: o César vai falar durante um tempo de 30 a 40 minutos. Como vocês sabem, em toda a live, né, a gente tem um tempo estipulado pelo Instagram de 59 minutos e a gente deixa, então, uma outra, uns 20 minutos, 25 para as perguntas. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês escreverem as perguntas de forma muito objetiva, porque nessa época de lives a gente sabe como é que funciona. As informações passam muito rapidamente e às vezes eu vou estar com essa árdua tarefa de pegar essas perguntas para poder levar para o César, porque não tem como ele falar e ficar prestando atenção aqui nesses comentários, né, César? Então, Isso. eu vou passar a palavra, então, para o César. O César, então, vai aqui nos convidar a pensar sobre esses desafios nas nossas famílias em tempos de pandemia. Então, César, a palavra é sua. Obrigado, Cristiana. Eu vou começar agradecendo o convite da escola, né? Nós vamos falar sobre os desafios da família diante dessas novas circunstâncias. E eu quero dizer que, para nós, para mim, para a Cristiana, que já participamos de outras jornadas na Escola Parque e fora dela, que esse é também um desafio de fazer uma comunicação dessa natureza, com essa tecnologia, né? E eu queria agradecer também, antes de começar, a Tina, que foi a responsável por viabilizar essa nossa entrada no ar, com toda a sofisticação que essa tecnologia exige. E te agradecer, Cristiana, pela tua disponibilidade da gente estar junto hoje e vamos tornar, pelo menos vamos tentar tornar esses 50 e poucos minutos que a gente tem, o máximo possível úteis para os pais, para as famílias que estão aqui conosco, né? Então, o nosso tema fala sobre esses desafios, né? Nós vivemos um momento muito triste, um momento trágico para a humanidade de uma maneira geral, e eu queria dividir, diante desse momento extraordinário, dividir a minha fala e vou tentar me, me ater, Cristiano, a esse desafio de
depois de 35, 30 minutos, abrir para a gente poder discutir com os pais, mas eu vou dividir minha fala em duas partes, né? Uma delas é falando do confinamento em si, ou das consequências, dos desdobramentos emocionais do confinamento sobre a família, sobre o casal, sobre os filhos, a relação de pais e filhos. E, claro, estamos num ambiente escolar, vamos também nos ater à relação das famílias em confinamento, com a escola também, numa certa medida, em confinamento, né? Essa seria a primeira parte. E a segunda parte, talvez poder projetar, a partir do que a gente discutir agora, inicialmente, que filho, que sujeito, ao longo dessa pandemia, ao longo desse momento trágico pelo qual nós estamos passando, que sujeito nós estamos a constituir. E trazer uma provocação para os pais no sentido de refletir sobre que filhos, e para a escola, que aluno nós estamos constituindo, de que matéria-prima psíquica, de que sofisticação emocional, de modo a poder, eu não diria nem viver com os desafios pós-pandemia, os desafios do século XXI, que advirão, mas, além de viver, de que instrumentos eles vão dispor para sobreviver diante dessa pré-barbárie anunciada a partir dessa correlação que a humanidade vem vivendo já há algum tempo entre a abundância e a escassez. E até esse propósito, essa semana eu ouvi uma pessoa falando no consultório, que ele, um sujeito adulto, né, que ele estava se atendo exclusivamente ao longo do confinamento a sair para obter víveres ou ir na farmácia, etc., para artigos absolutamente imprescindíveis. Ele usou essa palavra, né? É exatamente com esse objeto de reflexão que a gente vai lidar hoje, né? O que é imprescindível, de modo geral, para a humanidade, o que é supérfluo, como é que a humanidade passa a estabelecer uma relação pós-pandemia entre a escassez e a abundância, porque a abundância pressupõe, acima de tudo, a escassez como uma parcela considerável da humanidade. Então, a questão que eu gostaria de trazer no final é que ser humano estamos constituindo, e talvez esse, como tema da fala hoje, Cristiana, os desafios, talvez esse seja o ponto central. Qual seria o desafio mais significativo da família no momento, em função da constituição de uma humanidade que deverá estar suficientemente preparada para lidar com variáveis inteiramente inéditas na história da humanidade. E acho que nós, pais, a nossa geração, professores, a escola, inclusive, temos uma contribuição a dar, sem dúvida, mas é preciso que a gente declare e reconheça humildemente que os nossos recursos, sejam cognitivos, intelectuais, afetivos, emocionais, são bastante escassos para fazer frente a esse desafio que a humanidade já vem encontrando há algum tempo. Isso não é por obra da pandemia que acabou de chegar, mas historicamente já estamos arrastando corrente há algum tempo. E a questão é como é que nós vamos conseguir continuar avançando enquanto humanidade, né? Talvez teremos que, em alguma medida, diminuir o PIB para poder aumentar um pouco o IDH, o PIB, o Produto Interno Bruto, a riqueza da nação, a riqueza das nações, em função
do Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Dignidade Humana, que possa estabelecer uma outra forma de relação na humanidade, distinta da que a gente vem trazendo até aqui. Mas, para dar conta assim, dessa primeira parte da questão, do confinamento propriamente dito, e dos desdobramentos emocionais, é preciso a gente dar conta de duas variáveis que se impuseram e muito subitamente para a humanidade. De repente a gente se viu confinado por absoluta necessidade, e por um lado ocorreu uma súbita privação da liberdade, dos contatos sociais, dos contatos afetivos, dos contatos físicos, da vida de uma maneira geral. Então, numa certa medida, nós fomos, de uma maneira abrupta, submetidos a formas de privação muito pouco experimentadas, pelo menos nas últimas décadas de história da humanidade. E, por outro lado, foi feita uma imposição do ponto de vista histórico, do ponto de vista circunstancial, do ponto de vista social no momento, uma imposição de convivência compulsória com a família. Não que a gente não quisesse conviver com a família. Provavelmente a maioria de nós quer continuar convivendo com a família, vamos continuar convivendo com a família, mas tem uma variável inédita agora, que é a seguinte: estamos tendo que ter uma convivência compulsória para a família. E para muitas famílias, isso pode ser uma coisa muito boa, essa convivência compulsória, né? Atendendo um rapaz aqui, 30 e poucos anos, que teve uma bebê, um filho, recentemente, e ele e a mulher conseguiram, ao longo desse período extraordinário, trabalharem de casa e fizeram uma espécie de lua de mel a três, que é um sonho dourado de pai e mãe poderem estar full time, com uma dedicação inclusive, em horário integral, cuidando do bebê, convivendo o casal e dando todo aquele apoio, não sem as mazelas para fora do mundo, mas com isso eu quero dizer que muitas famílias estão conseguindo viver esse período de transição de uma maneira razoavelmente saudável. Então, a convivência compulsória, ela eventualmente traz benesses, mas a gente sabe também que tem os efeitos colaterais adversos do ponto de vista emocional, do ponto de vista de um confinamento involuntário. E eu diria especialmente para os adolescentes. Acho que a gente pode dizer de uma maneira geral, mas eu tenho a impressão, pelo menos na minha prática clínica, que eu sinto os adolescentes sofrendo significativamente mais, né? E, eventualmente, casais, enfim, o conflito faz parte da convivência humana. Então, fenômenos como a ansiedade, a claustrofobia própria mesmo da vivência do espaço confinado, a angústia que vai sendo produzida, os quadros obsessivos, especialmente aqueles quadros obsessivos ligados à asepsia, né? Que fora de uma situação crítica como essa saltam à vista e que no momento eles ficam meio que camuflados como sendo um sintoma favorável, se é que isso pode haver, né? E fora outras questões do ponto de vista da alimentação, distúrbios, transtornos da oralidade, da alimentares, né? E um outro fenômeno também interessante no que diz respeito à relação de crianças e adolescentes e até jovens adultos com relação a tarefas acadêmicas, tarefas escolares, preparar trabalho, prova online, aula online, etc., que é o fenômeno que também já existia antes da pandemia, ele não é exclusividade desse momento, mas ele se acentua, quer dizer, algumas formas de sofrimento emocional se acentuam em função dessa especificidade que a gente está vivendo,
e podem eventualmente tornar a vida da família mais sofrida. E um deles, a que eu estava me referindo, é a questão da procrastinação. É a questão da procrastinação neurotizada, né? Porque o tempo aparentemente disponível é maior, porque já não há mobilidade urbana, não há movimento para lá e para cá, não se vai à escola, não se vai ao trabalho, não se vai à universidade. Então, os alunos, de uma maneira geral, e aí eu incluo os jovens adultos universitários, têm alguma dificuldade de estabelecer molduras de rotina de modo a poder cumprir lá o mínimo de tarefas que são exigidas pelas instituições, né? Então, eu tenho, em conversa com os pais, recomendado assim, frequentemente que, especialmente para crianças, adolescentes também seria bem interessante se conseguir isso, estabelecimento de um mínimo de rotina. Um mínimo de rotina que considerasse algumas marcas cronológicas que, para cada cultura familiar, tem que ser estabelecidas muito especificamente, como, por exemplo, hora para dormir, hora para acordar, hora para refeição, para aqueles que tiverem alcance, atividade física, trabalhos escolares, tarefas domésticas, etc., 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 de modo a que se estabeleça um mínimo de moldura para que o tempo não se perca e produza essa angústia que normalmente que tem se mostrado ultimamente, né? Então, assim, há um acirramento de contradições pré-existentes. Há um acirramento de uma sintomatologia, seja dos pais, seja de crianças, seja de adolescentes, que já era pré-existente. E, numa certa medida, ela tem que ser atribuída também a essa ideia da restrição a ideia do apartamento, né? Apartamento no sentido da moradia, né? A palavra apartamento ela tem uma origem latina, né? Ela vem de pars, que do latim parte, e ela está ligada ao verbo apartar. E não por acaso o apartamento, ou simbolicamente a maneira como, de uma maneira geral, nos centros urbanos, a civilização humana, nos últimos, pelo menos, 100 anos, ela passou a habitar sob essa forma de uma habitação com vários cômodos, e com essa acentuação nos últimos anos de um apartamento, no sentido de uma partição, de um partejamento, não só físico, cada um no seu quarto, com seu eletrônico, a sua televisão, com a sua existência quase que inteiramente individualizada, independentemente da vida estabelecida com o convívio familiar, né? Ou seja, essa é uma questão que me parece fundamental, no sentido de, por um lado, nós estamos preconizando, os especialistas preconizam o distanciamento social, e, eventualmente, isso pode ser confundido, do ponto de vista inconsciente, com o distanciamento emocional. Afastamento social, distanciamento social é fundamental para conter a peste. O distanciamento emocional, seja do casal, seja dos pais e filhos, colocam uma questão que, de novo, ela não é exclusividade desse momento da peste. É uma questão pré-existente a esse momento que a gente estava vivendo. E que nos coloca, e eu queria trazer isso para os pais, uma velha questão que eu tenho trazido em toda a conversa que eu estabeleço com os pais, que agora ela parece que fica mais explícita, as vísceras parecem mais expostas, que é a questão da terceirização da educação dos filhos.
É aquele fenômeno já do final do século XX, dos anos 1990 para cá, em que a educação, educação dos filhos, por conta do desgaste dos pais, do comprometimento dos pais com a vida profissional, com o mundo acelerado, com o capitalismo a 200 por hora, etc., exigiu dos pais que, para além da escola, os filhos fossem cuidados eventualmente por funcionárias, as babás, o professor de natação, a professora de balé, o clube mais tarde, a atividade física, etc. E aquela função fundamental, ou seja, o exercício da parentalidade, o exercício da função paterna, o exercício da maternidade, foram relegados a um plano secundário. Ou seja, a gente vive um momento agora que a parentalidade, mais do que nunca, está sendo exigida. E esse talvez seja um sintoma da angústia dos pais, eu tenho ouvido isso muito no consultório, e o subtexto, no meu modo de ver, seria mais ou menos o seguinte: está muito pesado, está muito pesado. Para nós pais, está muito pesado, está muito exigindo, está muito exigido. A gente fica até com medo, dependendo do andar que a família mora, em algum momento de desespero, os pais começam a lançar os filhos pela janela. Qual é a demanda? E a gente tem toda a condição de entender esse sofrimento dos pais, né? De repente, se vem tendo que exercer essa parentalidade full time. Eu, outro dia, num evento de educação, conversando com uma professora de educação pública, ela estava me dizendo, até com um sorriso assim no canto dos lábios, né, como se fosse um sorriso meio vingativo, meio de regozijo, né? Ela dizia assim: ah, César, os pais agora estão sentindo na pele o que a gente vive dentro da sala de aula metade do dia, às vezes quase que o dia inteiro, né? E é um pouco verdade, né? É um pouco verdade. Assim, por um lado, foi muito bom ter os filhos juntos, a família reunida, poder fazer refeições, etc. Mas, ao mesmo tempo, encarar essa tarefa de educação, encarar essa dolorosa tarefa de emoldurar, de constituir, de colocar uma circunscrição no que seria a identidade, a formatação dos valores, dá muito, muito, muito trabalho, muito trabalho. E boa parte dos filhos, em alguma medida, nem tem sofrido com essa convivência, com essa proximidade emocional e proximidade física, para a qual não estavam, não estamos e, por enquanto, não sei se estaremos preparados para ela. Mas, assim, estarmos preparados para essa construção da socialização primária, que é a função da família. Ingressar o sujeito que está se constituindo nas primeiras relações sociais e, portanto, estabelecer, a partir do exercício da parentalidade, seja da maternidade ou da paternidade, funções como o afeto e exercício de autoridade, de contenção, que possam ir dando para a criança e para o adolescente um shape, um design que vai supostamente prepará-los para o enfrentamento das adversidades que estão lá fora. Esse momento ele coloca as vísceras da família à mostra, né? O Freud utilizou um dilema trazido por Schopenhauer, que é muito famoso, que é o dilema do porco-espinho, que em circunstâncias de frio excessivo,
Os porcos-espinhos precisam se aproximar para poder sobreviver ao frio intenso, e na medida que se aproximam, os espinhos reciprocamente começam a produzir sangramento entre eles. Em algum momento eles precisam se distanciar, e na medida que se distanciam, se submetem a um frio também insuportável. E se voltam a se aproximar, se ferem com o sangramento. E, portanto, pouco a pouco, os porcos-espinhos, assim como os humanos, diante das relações humanas, procuramos encontrar uma posição média que não seja aquela amálgama, especialmente aquela mais clássica da mãe, filho, mãe, bebê, aquela amálgama fundamental, e mães que desejam controlar e que o filho funcione à imagem e semelhança inteiramente do projeto de vida dela. Ou seja, essa metáfora utilizada pelo Freud, ela fala desse dilema da humanidade que, por um lado, precisa de referências emocionais, precisa do outro para poder sobreviver com saúde mental. Precisamos, desde os tempos imemoriais, desde que o bebê se apresenta ao mundo, ele precisa da referência. E na medida que a gente avança, em alguma medida a gente continua precisando dessas referências. Porém, as relações humanas são marcadas por espinhos que fazem sangrar. Ou seja, não podemos viver sem elas, relações humanas. Mas é preciso desenvolver competências do ponto de vista emocional para poder lidar com essa inevitabilidade dos sangramentos. Então, se essa tarefa, em alguma medida, nesse momento especial da transição que a humanidade está passando, pais conseguirem avançar no sentido do exercício integral da parentalidade, consigam diminuir o confinamento dentro de casa. Queremos todos, pelo menos a maioria, queremos o confinamento, queremos o distanciamento social, mas não queremos o confinamento doméstico, cada qual no seu quarto, cada qual com o seu tablet, cada qual com o seu filme no Netflix. O exercício da parentalidade pressupõe a ideia de que seria uma oportunidade belíssima para eu saber um pouco melhor quem é minha filha, como funciona meu filho, como meus filhos enxergam o mundo, quais são os projetos deles, quais são a visão de sexualidade, quais são as visões sobre solidariedade, generosidade humana, xenofobia, homofobia, como é que nossos filhos pensam o mundo, porque só assim, só perto deles que a gente pode efetivamente intervir. E os pais, que em geral são pais muito competentes com criança, à medida que esses filhos se tornam adolescentes, de repente descobrem, eu canso de ouvir isso no consultório, César, eu não sei quem é meu filho, não desconheço, deixei de conhecer minha filha, e isso me causa um impacto muito grande, né? Então temos uma oportunidade, com a ajuda da escola no momento, porque a escola vai continuar fazendo a função da transmissão do conhecimento, a função da socialização secundária, a função do emolduramento, do rigor, da disciplina, da exigência acadêmica, do horário, da uniformização, não necessariamente uniforme. Enfim, ela coloca os alicerces civilizatórios ligados no funcionamento psíquico da criança. Porque esse período excepcional ele tem prazo de validade. Daqui a pouco nós vamos sair dele. Eu tenho cansado de ouvir, acho que todos nós temos ouvido com muita frequência, uma retórica do tipo, daqui a pouco volta à normalidade. Não sei de que normalidade nós estamos falando, mas provavelmente não.
ou, muito frequentemente, empunha-se a espada e declara-se: vamos vencer a batalha contra o vírus, vamos destruir o vírus. Como se restabelecesse uma hegemonia da nossa espécie, como se o narcisismo da condição humana voltasse a florescer, porque no momento nós estamos nos recolhendo a nossa reles insignificância diante do cosmos. Talvez não precisasse a pandemia nos colocar no lugar que nos cabe, de reles mortais, e nos rendermos à nossa insignificância diante do cosmos, independentemente de qualquer fé religiosa. Mas algumas pessoas fantasiam de que haverá uma destruição daqueles que ousaram produzir sofrimento para a humanidade. E a gente sabe que sucessivas pandemias, em função do desatino que a humanidade está colocando como uma espécie de um fim para si mesma. Eu acho que tem uma questão fundamental na constituição do sujeito contemporâneo, e eu volto à questão do exercício da parentalidade dentro de casa, e a função da escola, que é de pensar nesse sujeito pós-pandêmico, o sujeito pós-peste, que vai se ver fantasiosamente eximido de qualquer outra peste para todo sempre. As pestes são parte integrante da nossa condição humana. As pestes, eventualmente, vão nos acometer, vão afetar a nossa espécie, como afeta todos os seres vivos, mas talvez a pior das pestes é aquela que está instalada dentro de nós. E eu acho que para a qual provavelmente não haverá vacina. A gente fala hoje com muita frequência e com razão também, né? Esse tema do negacionismo, ele está muito em voga, né? E acho que com uma certa razão. E a negação, do ponto de vista psíquico, é um construto freudiano. É o mecanismo de defesa do ego que nos protege, eventualmente, de enlouquecer, eventualmente, de aceitar uma verdade muito dolorosa, do tipo recolher-nos à nossa insignificante importância diante do cosmos, diante do outro. E, para isso, constituímos teorias fantasiosas, negando o que está acontecendo na nossa casa. Não só na nossa casa física, mas no nosso planeta, nas nossas relações humanas, na maneira como os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais se acirram de uma maneira assustadora, produzindo uma perspectiva sombria para a humanidade. Depende de nós, depende da parentalidade. Esse trabalho ele precisa ser feito inicialmente dentro de casa, em cada instituição de ensino, dentro de cada ser humano. Porque é muito fácil, claro, né? Porque o negacionismo diante da terraplanismo é quase que uma visão caricata, né? A gente pode até achar graça, tal, é meio ridículo, sem dúvida, mas a gente poder lidar com o negacionismo, com a negação, como mecanismo de defesa do ego, não estamos vendo a miséria e a fome que está estampada na nossa cara, na nossa vizinhança, independentemente de qual seja o nosso CEP. É só olhar em volta, é só ter sensibilidade para medir a presença desse abismo extraordinário das desigualdades sociais. E a humanidade vem estabelecendo mecanismos de negação
recorrentes não é desde a semana passada ou desde que começou a pandemia. Há um livro interessante do Ailton Krenak, que é um líder indígena, ambientalista, e que ele diz mais ou menos no momento lá, agora eu perdi o título do livro, que seria interessante, depois se você se lembrar, Cristiano, seria uma leitura interessante, né? Ele diz assim, se a humanidade acha, eu não saberia reproduzir exatamente, mas a ideia é, se a humanidade acha que saindo da pandemia estará suficientemente esclarecida acerca dos riscos iminentes que estamos infligindo a cada um de nós e a uma parcela significativa da humanidade e Isso. ao planeta, se há uma ingenuidade em relação a isso, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a humanidade sairá dessa pandemia de uma maneira negacionista, provavelmente. Eu já vou encerrar, Cristiano, para a gente passar para as perguntas. Mas, assim, a, Não, é porque falaram aqui o nome do livro, Ideias para fala, Adiar o Fim do Mundo. fala Aí eu de novo. anotei, por isso que eu fiz assim. E já interrompendo um pouquinho, não tem como desabilitar os comentários, sendo que os comentários estão muito no seu rosto. Mas é onde as perguntas vão aparecer também, então não tem como desabilitar. Tá? Mas a gente está Repete, por favor, o nome do livro? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Vamos ver se a gente consegue adiar um pouco, né, o fim do mundo. O desafio que está colocado no que diz respeito à parentalidade, no que diz respeito a esse corte que a gente está fazendo de uma instituição de ensino e da relação dos pais com os filhos, no sentido de que sujeito, de que humanos nós estamos falando, que sujeitos nós estamos constituindo. Será que é um sujeito que pode trabalhar com essa ideia que esse paciente me falou sobre a prescindibilidade? Do que é efetivamente supérfluo, de modo que a gente possa prolongar a vida do planeta e adiar o fim do mundo, segundo o Krenak, né? Assim, de que maneira a gente pode efetivamente viver com menos do ponto de vista material e de que maneira, simultaneamente, a gente pode viver com menos também distanciamento emocional dos nossos filhos. Ou seja, de que forma a gente pode, aproximando nossos filhos, produzir um movimento na direção do fortalecimento da humanidade no sentido da sua preservação. Vamos lá, desculpe o passar aqui da hora. Vamos Não, para não as passou, questões. não. É porque eles estavam me ensinando como é que fazia para os comentários só aparecerem para mim. Tá, Desculpa, eu fiz uma cara que eu fiz uma bobagem aqui. Não, se vamos lá. você quiser continuar, acho que pode continuar, sim. Não, eu queria ouvir os pais, seria bom. E te ouvir também os pais, se você quiser falar. Isso, que sujeito realmente somos, os que sujeitos estamos formando. Teve uma pessoa que perguntou assim: como podem os pais não quererem ficar perto dos filhos? Me pareceu uma pergunta simples, mas uma pergunta extremamente interessante, né? Porque eu acho que não é uma questão de querer, né? Assim, como é que os pais estão tendo tanto estranhamento em estarem perto desses filhos? Como é que eles podem não querer ficar perto desses filhos? Né? Uma pessoa colocou isso. Eu anotei várias perguntas, mas essa eu acho que dá panos para manga. Né? Então, assim, o que acontece? E logo depois você falou da história do porco-espinho. Aí eu não sei se você quer responder assim, o que acontece para esses pais que muitas vezes eles foram obrigados, né? É isso. Como a terceirização ela foi muitas vezes reduzida ou completamente, né, acabada, né? Eu tive uma situação que uma pessoa, por exemplo, me contou, tem 3 filhos, trouxe a empregada para morar dentro de casa, falou, eu não aguento.
entendeu? E, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam muito surpresas, né? Dos pais terem esse sentimento. Então, acho que você poderia, de repente, falar um pouquinho mais disso. Essa perplexidade, né, do que eu Isso. chamei de convivência compulsória e de uma maneira abrupta, né? É claro que os pais continuam amando os filhos, né? Eu achei esse teu significante interessante, né? É a questão do estranhamento, né? Da perplexidade, né? É. Como, como se o exercício da parentalidade, como se o exercício da maternidade e da paternidade soasse meio como um estranhamento. Mas vem cá, isso não cabe à escola, isso não cabe àquela instituição, isso não cabe ao Estado. Isso... É claro que, do ponto de vista racional, os pais sabem que, de direito e de fato, a parentalidade tem que ser exigida. Mas é um momento interessantíssimo para a gente dar conta disso que eu estou chamando também de mecanismo de defesa do ego em relação ao exercício da parentalidade, ao exercício de vestir integralmente a camisa de pai e de mãe, e que cá para nós, a gente sabe, não só como analista, você também é mãe, eu sou pai, né? O imenso trabalho que isso significa constituir o que o senso comum chama de saúde mental. Achei bem interessante. E eu vi aqui no rodapé, rapidinho, foi um flash, uma pergunta do Giocondo, colega aí da Escola Parque. Eu só vi o nome, mas eu não consegui pegar. Mas o que você quiser O que ressaltar? acontece? As perguntas que são muito grandes não dão tempo. Até eu vou pedir o seguinte: quem quiser fazer pergunta um pouco mais elaborada, escreve uma frase, escreve outra frase. Enfim, e outra pergunta também com relação, eu acho que as pessoas comentaram muito com relação à procrastinação e à rotina, né? Isso foi uma coisa assim que apareceu como a rotina, muitos comentários, como a rotina é importante, né? Como a rotina é importante em função dessa procrastinação que a gente vê hoje. Apareceram muitos comentários com relação a isso. Esse é um sintoma muito frequente. A gente se depara assim com jovens, né? Tanto os que ainda estão na escola como os que estão na universidade, e tem sujeitos que arrastam esse sintoma vida fora. Seja qual for o compromisso ou obrigação, quem experimenta isso de uma maneira muito mais dolorosa são os que estão em trabalho de conclusão de curso, ou dissertação de mestrado, ou tese de doutorado. Em geral, trabalhos acadêmicos, você tem, sei lá, 2 semanas. Agora, na pandemia, isso acontece com frequência, né? A escola dá um trabalho para fazer em grupo, online e tal. Tem 10 dias, 15 dias, uma semana. Você pode estar certa que uma maioria considerável esperará os 45 do segundo tempo para começar a se mexer para fazer. São preguiçosos, são irresponsáveis, etc. Essa é uma questão universal da condição humana. Somos seres vocacionados para o prazer. Trabalhos escolares são associados eventualmente, lamentavelmente, não todos, mas a dever, e às vezes é tomado como sinônimo de desprazer. E como desprazer, e muito por falta de um exercício de parentalidade que estabeleça uma moldura um pouco mais rigorosa e que equilibre essa balança de acesso às inúmeras formas de prazer que a sociedade, tal como está instituída hoje, de consumo de toda a ordem, proporciona para crianças e adolescentes, e a relação com o dever. A disparidade é enorme. A dificuldade nos primeiros períodos da universidade, em geral, é uma dificuldade muito grande, porque o jovem se vê sem aquelas
exigências impostas pela vida escolar do ensino médio, ou por papai e mamãe, se acordou, se não acordou, agora fica por conta dele. E o início de uma vida acadêmica universitária, em geral, vem marcada por muita dificuldade, não necessariamente do ponto de vista cognitivo ou da competência intelectual daquele sujeito. Tanto é que no segundo, terceiro período, bota uma segunda, vai em frente. Mas exatamente dessa questão emocional, ligada a uma espécie de recusa ao amadurecimento, recusa de subir o degrau seguinte, partir para um novo nível de maturidade e se manter paralisado. Outra coisa também que apareceu, César, é com relação à adolescência. Eu anotei até como pergunta minha, né? Você colocou aqui como sintomas e que a gente repara, né? A gente trabalha com adolescente, eu trabalho com adolescente na escola, no consultório, a questão, aumento da ansiedade, aumento dos quadros obsessivos, aumento da depressão, aumento da compulsão, né? E o que eu reparo é que assim, o adolescente ele fica entre ou alienação, né? Ou quando ele mergulha e a gente entende onde a gente está, isso com nós adultos também, né? Também é um susto, é excessivo, né? Então, qual é a minha questão? Alguém escreveu também aí, não com essas palavras, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado no trabalho com o adolescente, porque na hora que a gente toma pé das coisas, entra uma desesperança gigantesca nesse mundo. Eu, por exemplo, estava fazendo hoje um trabalho de orientação profissional, aí uma menina disse, eu queria fazer medicina, mas agora eu já não sei, porque eu estou com medo de ser médica. Entendeu? Então, assim, é muito para o adolescente, o mundo, ele está muito amedrontador, sabe? Não sei se você repara isso, César. Assim, eu vejo, então, assim, não dá para se alienar, mas também as notícias são tenebrosas, né? E o adolescente mais sensível, que está ligado aqui, né, às questões do mundo, ele fica, que futuro que eu vou ter? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tenho um autor interessante, eu acho que a maioria deve conhecer, né? Que é o Harari, que é um historiador, maravilhoso. Historiador que publicou, é de Jerusalém, que publicou o Sapiens, depois o Homo Deus e depois 21 lições. É uma trilogia bem interessante. Especialmente o Homo Deus fala desse homem no futuro, né? E com conotações muito próximas das conotações dos psicanalistas, das conotações freudianas que estão no Mal-Estar na Civilização de 1929. Quer dizer, prognósticos preocupantes, né? E o Harari, ele quando aponta para esse futuro, ele traça uma preocupação, e daí a importância fundamental. Eu insisto, eu vou bater nessa tecla hoje, talvez o título poderia ter sido, mas enfim, o exercício da parentalidade, como uma espécie de profilaxia, como uma espécie de prevenção para esses espinhos que os nossos jovens, que os nossos filhos encontrarão no futuro, com uma tecnologia avançando numa velocidade extraordinária. E o Harari ele faz uma reverência ao avanço tecnológico. É indiscutível que a humanidade avançou. A gente fica assim muito orgulhoso dos avanços tecnológicos que nós fizemos, mas ao mesmo tempo o Harari diz assim: ciência e tecnologia não vão dar conta da humanidade. Por mais que a gente tenha se desenvolvido tecnologicamente, as evidências estão aí em todos os campos, especialmente na biotecnologia, enfim, nas tecnologias de toda a ordem. Mas diz ele o seguinte: se não conseguirmos avançar na competência da humanidade para desenvolver, voltando ao porco-espinho, né? Desenvolver
competências para lidar com os espinhos da condição humana, de nada adiantará, e aí o Krenak tem razão também, porque a humanidade avança na direção do abismo, produzindo um negacionismo curiosíssimo, uma posição suicida, como se tivesse de olhos vendados caminhando na direção de um abismo de autodestruição. O Freud já falava disso, da pulsão ou das pulsões mais destrutivas, e chamava a atenção no Entre Guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerras, né? Ele já falava dessa pulsão, dessa característica imanente, constituinte da condição humana, que produz não só uma autodestrutividade, que a gente vai ver na clínica o tempo todo, sob a forma de boicote, sabotagem, etc. Nós somos absolutamente contraditórios. O eu não é do senhor na sua própria casa, na verdade, não temos controle sobre a nossa consciência, aquilo tudo que na nossa linguagem psicanalítica a gente sabe, mas é preciso que, de alguma maneira, os pais e os jovens se deem conta de para onde efetivamente estamos caminhando. Uma coisa que tem aparecido, você diz assim, seria o exercício da parentalidade, né? Mas nos comentários, assim, como é que você constrói isso com o adolescente? Como é que tem a rotina para o adolescente que vai fazer vestibular? Como é que você lida com isso, né? Assim, como um grande desafio, porque às vezes a gente também vê, né? É isso, apareceu o adolescente tem aula de pijama, né? O adolescente bota para aula às 8, ele bota para 7h57 o despertador, né? Liga e, né? Então, assim, como é que você, como pai, né? Como é que você pode ajudar e você pode ir criando mesmo uma rotina, né? Para esses adolescentes? Que, como característica, que na verdade eles vão esticar a corda, né, César? A gente sabe que eles fazem isso. Claro. Né? Então... Mas eu queria te ouvir um pouco mais, que eu sei que você tem muita coisa a dizer sobre isso e um monte de experiência, porque acho que é uma ótima questão para você falar um pouquinho. Eu queria te ouvir, Cristiano. Claro. O meu filho está de pijama, aí de 7 anos, alguém botou. Eu não sei, né? E como os professores também estão lidando com isso. Eu acho deixa eu só te dar um. mudança... Deixa eu só te dar um que eu consegui pegar assim muito curioso para acrescentar a tua fala aí, uma comunicação dizendo assim: eu sou da Escola Parque, eu sou criança, estou no Instagram da minha mãe. Ou seja, assumiu a casa. Mas fala aí, vamos lá. Então é isso, todos de pijama aqui, meus filhos de pijama e eu também. Uma coisa que, assim, eu trabalho com escola há muito tempo e trabalho também com adolescentes no consultório, né? Uma coisa que eu acho importante, porque a gente sabe que o entorno e organização, toda vez que a gente dá dicas de estudos, né? É assim, você precisa ter um mínimo de organização, você precisa ter um mínimo de rotina. Então, vamos lá, os livros estão aí, você separou o material, né? E o pijama, ele dá essa ideia, né? De que a gente realmente está tudo super confuso. Uma dica que eu daria, eu não sei se você concorda comigo, mas de ter uma rotina, inclusive, de tirar o pijama, né? De segunda a sexta, pelo menos, né? Vai assistir aula? Não assiste aula de pijama, porque você já dá um recado para você mesmo, você já dá um recado para o seu corpo em que aquilo já modificou. Tomar um café da manhã, então, assim, não dá para acordar às 7h57, né? Agora as perguntas são muito rápidas enquanto eu estou falando. Se alguém quiser, por favor, repete. Tem que ter rotina, exatamente. Vamos tirar o pijama. Então, assim, tem que acordar um pouco mais cedo, tem que minimamente trocar de roupa, tem que separar aquele material, né? Porque senão fica muito confuso. Fica para gente que é adulto. Porque, na verdade, né, essa pandemia ela mudou a rotina de todo mundo.
né? A gente atende isso. A gente está aqui agora, a gente está dentro de casa, né? A gente iria, se pegaria o nosso carro, iria para uma palestra na Escola Parque. Então, é importante a gente, de alguma forma, se prontificar, né, a ter uma aula. Então, essas rotinas que são pequenas, então, assim, tomar o café da manhã, tirar o pijama, o próprio adulto tirar o pijama. Outro dia eu li de uma pessoa aí que falou para o filho assim: meu filho, você está até agora de pijama. Aí ele falou: mãe, mas você também está. Então, assim, é isso, porque aí ela tomou um susto, porque a gente também cria isso, né? Uma rotina de exercício, uma rotina de estudo, de tempo para estudo, tempo para Netflix, tempo para joguinho para quem tem filho menor, porque é muito fácil, chega uma hora que é sufocante mesmo. Alguém colocou assim, não, mas a gente o tempo inteiro também com os nossos filhos, e aí assim a tecnologia, isso seria outra discussão, mas a tecnologia é um caminho mais rápido, então fica vendo televisão, então toma aqui o joguinho, e a gente tem que se reinventar, porque eu concordo com você, o mundo não vai, a gente está num estado que não adianta a gente pegar as nossas referências anteriores, né? Porque elas não vão servir para o nosso mundo de confinamento. Mas a gente tem que ter outras. A gente tem que criar outras referências e outras rotinas. Aquelas não servem, mas não significa que rotina não serve mais. A rotina continua servindo, só que são adaptáveis. De uma outra maneira, eu vi que a gente tem, sei lá, 3 minutos. Fala, César. É muito angustiante, né? Porque eu fiquei no teu lugar agora, experimentei o que você estava experimentando, e a É velocidade muito. é a velocidade do nosso tempo. Mas eu vi uma referência ali sobre como ajudar a ter a Uma pessoa se pegou rotina. nessa questão da rotina, né? Isso apareceu muito. Eu acho que é o seguinte, é, sair um pouco dessa posição de meio cerimoniosa dos pais e assumirem assim uma ruptura com o que se estabelece normalmente ou usualmente, uma horizontalidade. É, eu sinto às vezes pais pedindo desculpas aos filhos para fazer uma intervenção, para mandar lavar uma louça, para ter uma tarefa doméstica, como se houvesse, do ponto de vista hierárquico, uma horizontalidade. Quer dizer, pais precisam se colocar no lugar de pais, não necessariamente precisam ser tiranos, autoritários, maltratarem ou produzirem castigos corporais, mas pais não têm que pedir licença para estabelecer rotina, não pode ser casa de mãe Joana, tem que ter hora para acordar. Isso, algumas coisas a gente pode negociar, outras são inegociáveis. Eu estou com medo de, Cristiana, Da sair do gente ar. também. Não, É, mas eu acho que a deixa eu gente tem só que ir terminando, que eu agradecer. acho que tem 1 minuto. É, eu queria agradecer, pedir desculpa pelo fato da gente não conseguir dar conta dessa avassaladora e agradeço a presença das pessoas, né? E passo a palavra para você Acabei de se ver que a gente despedir. tem 1 minuto e meio. Vamos Uma lá. coisa só que eu queria falar é que assim, a rotina dos professores, eu trabalho em escola, eu sou psicopedagoga, mudou radicalmente e rapidamente eles também tiveram que se reinventar. Então, eu acho que assim, é um cenário novo para todos, né? Então, assim, é muito angustiante. Eu vejo quanto as pessoas estão se esforçando e quanto. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A gente está no ambiente da escola e eu sou testemunha disso, né? Do quanto que todo mundo está fazendo esforço para funcionar. Então, César, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Queria Eu que agradecer a agradeço. Tina também pelo convite, tá? E queria agradecer a participação de todos. Não dá conta, mensagens muito grandes, é muito difícil da gente ler, mas a gente vai aprendendo, tá? Então, muito obrigada. A gente vai, então, encerrando aqui a nossa live e vamos ter outras, tá? Obrigada, César. Boa noite a todos. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo. Tá? Tchau.